partir de agora, o programa Momento com Deus. O programa da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Com a apresentação da Pastoral Familiar. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Olá, povo amado de Deus. Que a paz de Jesus Cristo esteja em vossos lares. No Momento com Deus de hoje, quem vos fala é Círio, da Pastoral Familiar da Paróquia Santo Antônio de Pádua de Rio Negrinho. E neste mês de setembro é um mês dedicado às Sagradas Escrituras, a Bíblia. Este mês foi escolhido pela Igreja porque em 30 de setembro comemoramos o memorial de São Jerônimo, que viveu de 340 a 420, um dos maiores estudiosos da Bíblia, que traduziu ela de seus idiomas originais, hebraico e grego, para o latim, até então a linguagem usada na liturgia da Igreja. No ano de 382, o padre Jerônimo foi chamado pelo Papa Damaso para ser seu secretário particular. Já em Roma, recebeu a incumbência de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Neste trabalho, ele dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim se chamou Vulgata e se tornou oficial no Concílio de Trento. Desde 1947, já se celebra o Dia da Bíblia em 30 de setembro, data do falecimento do santo. A Bíblia ocupa um lugar central na vida do católico, sendo mais que um livro, é a palavra viva de Deus e o fundamento sobre o que se edifica a fé cristã. Por meio das Escrituras, Deus nos fala diretamente, revelando seu amor, seus ensinamentos e o caminho que desejamos que sigamos. Deus nos fala diretamente, revelando seu amor e seus ensinamentos. Cada página traz uma riqueza inestimável, oferecendo respostas para os mistérios da vida e um guia seguro para moldar nossas ações segundo a vontade divina. A Bíblia é a revelação escrita de Deus à humanidade. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, as Sagradas Escrituras são verdadeiramente a palavra de Deus, pois foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. A Bíblia contém em seus livros a verdade divina revelada, transmitindo o amor de Deus que deseja nos conduzir à plenitude da vida e da fé. Em cada palavra e cada passagem encontramos o Pai, que vem amorosamente ao encontro dos seus filhos a conversar com eles. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento compreende os livros que relatam a história do povo de Deus desde a criação do mundo até a preparação para a vinda de Cristo. Já no Novo Testamento, narra a vida de Jesus, o início da Igreja e os ensinamentos para a fé cristã. No Antigo Testamento encontramos Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que narram a criação, a história dos patriarcas e a aliança de Deus com Israel. Livros históricos contam a história do povo de Israel, incluindo suas lutas, conquistas e infidelidades do período de Josué até o exílio. Josué, Juízes, Rute, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, Macabeus 1 e 2. Livros sapiensais e poéticos oferecem sabedoria e orientação para a vida, além de orações e cânticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
Cântico dos Cânticos, Eclesiástico e Sabedoria. Livros proféticos, escrito pelos profetas que transmitiram a mensagem de Deus ao povo, chamando-o ao arrependimento e anunciando a vida do Messias. Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias e Naum. O Novo Testamento é composto por evangelhos, relatos da vida, dos ensinamentos, da morte e da ressurreição de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos descreve a ascensão de Jesus e a expansão inicial da igreja. Cartas, escrita pelos apóstolos, principalmente por São Paulo, oferecem orientações doutrinárias e morais. Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro 1 e 2, João 1, 2 e 3 e Judas. Apocalipse, o último livro da Bíblia, que revela a vitória final de Cristo sobre o mal. A Bíblia foi escrita por autores humanos, mas sob a inspiração direta de Deus. O conceito de inspiração divina significa que, embora os escritores da Bíblia fossem pessoas humanas, com suas culturas, habilidades e estilos literários, Deus atuou neles e por meio deles para registrar sua palavra com precisão. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, Deus escolheu estes autores e trabalhou através de suas faculdades humanas, assegurando que eles escrevessem apenas o que ele desejava comunicar. Os livros da Bíblia não são meramente humanos. Tudo o que está escrito nas Escrituras vem do Espírito Santo e foi escrito para revelar a verdade que Deus quer que conheçamos para a nossa salvação. Por isso, a Bíblia é considerada sem erro no que ensina sobre a verdade de Deus, pois cada palavra é inspirada por Ele e tem um propósito. Estes textos não apenas respondem às necessidades das primeiras comunidades cristãs, mas também foram escritos em contextos históricos e culturais diversos, moldados pelas realidades de cada autor e localidade. Portanto, a Bíblia é um conjunto de livros escritos em tempos e lugares distintos, inspirados por Deus e compilados pela Igreja para nos transmitir a salvação e a verdade, de acordo com o plano divino de revelar sua palavra ao mundo. A leitura da Bíblia assume um papel importantíssimo na vida da Igreja, especialmente na liturgia, quando as Escrituras são proclamadas e vividas em comunidade. Durante a missa, as leituras bíblicas formam o coração da celebração, proporcionando alimento espiritual e revelando a presença de Deus na vida dos fiéis. O Antigo e o Novo Testamento são lidos de forma a iluminar o mistério de Cristo e a vida da Igreja, promovendo um encontro direto com o próprio Deus. Além das leituras na missa, a Igreja também valoriza a prática do ofício divino, que inclui a recitação de salmos e outras passagens bíblicas. Esse tempo dedicado à oração comunitária não só fortalece a união entre os membros da Igreja, mas também aprofunda a compreensão da Escritura, permitindo que todos cresçam juntos na fé. Na liturgia católica, a Bíblia ocupa um lugar central e vibrante, especialmente durante a missa, onde as Escrituras são proclamadas para instruir e inspirar a comunidade de fé. Durante a seguir, as leituras bíblicas seguem uma estrutura cuidadosamente planejada. A primeira leitura é retirada do Antigo Testamento, exceto na Páscoa, seguida por um salmo responsorial, depois a segunda leitura das cartas apostólicas e por último o Evangelho, que é lido exclusivamente por um diácono ou sacerdote. A proclamação do Evangelho é um momento solene, cercado de cânticos e reverência,
que confirma a presença de Cristo em suas palavras. A homilia que se segue ajuda a comunidade a refletir e aplicar as leituras em sua vida cotidiana, facilitando uma compreensão mais profunda da palavra. Assim, os fiéis acompanham a vida de Jesus desde o Advento até o Pentecostes e, no tempo comum, são convidados a refletir sobre os seus ensinamentos. Este calendário cíclico garante que a Bíblia, a cada ano, revisite e aprofunde as mesmas passagens em diferentes fases da vida e da fé. A Bíblia, portanto, não é apenas lida, mas vivida, guiando os católicos em sua jornada espiritual diária e especialmente em sua vida em comunidade. A Bíblia serve como um farol na vida de oração pessoal, oferecendo palavras e expressões que ressoam profundamente em nossos corações. Ao incorporarmos as Escrituras em nossa prática de oração, somos convidados a entrar em um diálogo sincero com Deus, usando as vozes inspiradas por profetas, salmistas e apóstolos. Estes textos sagrados não apenas orientam, mas também moldam nossa compreensão e de quem está diante do Criador. Os Salmos, por exemplo, são uma rica fonte de inspiração, abrangendo desde os ensaios mais profundos da alma até a exultação da gratidão. Quando rezamos os Salmos, não estamos apenas recitando palavras, estamos expressando emoções universais de alegria, tristeza, esperança e desespero. Percebemos que muitos já passaram por isso e que Deus esteve sempre atento a eles. Salmos como os do número 23, que fala sobre o Senhor como nosso pastor, ou o 51, que clama por misericórdia, podem se tornar nossos próprios gritos de súplica ou canções de louvor. Para a Igreja Católica não há conflito fundamental entre fé e ciência. Nas passagens bíblicas, especialmente no Gênesis, a linguagem usada é muitas vezes simbólica, poética e teológica, e não uma descrição científica ou literal de eventos. A criação do mundo, por exemplo, é um ensino profundo sobre a origem e a finalidade da humanidade, mais do que um relato técnico de como o universo foi formado. A ciência busca compreender os processos e especificidades naturais, enquanto a Bíblia trata da relação de Deus com a criação e do propósito humano. Assim, a Igreja Católica enxerga a ciência e a fé como complementares. A ciência explora como o mundo funciona e a Bíblia revela o porquê, o significado e a moralidade. A Igreja, portanto, incentiva a busca pelo conhecimento científico, valorizando tanto o relacionamento quanto a fé. Na encíclica Fidelis et Ratio, por exemplo, o Papa João Paulo II enfatiza que a fé e a razão são duas dimensões que permitem ao espírito humano ascender em busca da verdade, convidando a todos a aprofundar sua compreensão sobre as Escrituras e o mundo ao seu redor. Neste mundo marcado pela pressa e por tantas distrações, somos chamados a redescobrir o tesouro inesgotável das Escrituras e colocá-las de novo no centro de nossas vidas. Nas palavras das Escrituras encontramos o próprio Cristo que nos convida a caminhar com Ele, a aprender suas palavras e a viver a verdade que Ele revelou. Para muitos, descobrir a Bíblia começa pela oração diária, como a leitura orante e na Lectio Divina, que nos levam a escutar, meditar e rezar com as palavras inspiradas. Outros procuram sentido ao estudar as passagens em grupos ou contextos da missa, onde a palavra de Deus é proclamada para o povo e a Igreja nos ajuda a compreender o seu significado. A Bíblia também nos une, fortalece os laços da comunidade cristã e abrindo nossos olhos para a vida divina que compartilhamos em Cristo. Redescobrir as Escrituras é reavivar essa comunhão, é encontrar forças para viver os valores do Evangelho do dia a dia. É lembrar que não estamos sozinhos em nossa jornada. Este é um convite à redescoberta genuína de nossa fé.
somos como afirmou Santo Agostinho. Quando lemos as Escrituras, Deus fala conosco. Que todos nós possamos acolher esse chamado com entusiasmo e um coração aberto, permitindo que a palavra de Deus transforme nossas vidas e nos conduza a uma união mais profunda com Ele. E por hoje era isto. Espero que todos tenham gostado desta mensagem dedicada à Bíblia, às suas reflexões, e que tenhamos um ótimo e abençoado final de semana. Que Deus abençoe a todas as famílias. Amém.